Bom dia, pessoal. Eu sou Marleudo, estudante do 7º semestre do curso de Licenciatura em Química, e eu estou aqui para dar uma aula voltada para o público do primeiro ano do ensino médio. A minha aula vai tratar da teorias atômicas, mais especificamente sobre a teoria do Dalton e do Thomson, que foram as primeiras teorias que tentaram explicar como seria fisicamente um átomo. Então, a ideia de átomo, primeiramente, surgiu na Grécia Antiga. Muitos e muitos anos atrás, um filósofo chamado Leucipo, ele começou a pensar mais ou menos como que seria formada toda a matéria, tudo que existe. Ele começou a pensar como que seria formada a matéria, o que seria a matéria-prima para a formação da matéria. Então, ele ficou pensando que se ele tivesse um material, qualquer matéria que fosse, por exemplo, um tijolo, ele dividisse o tijolo em várias partes, ia chegar numa parte tão pequena que essa parte não seria divisível, seria uma parte que não dá mais para dividir. Ele chamou essa parte de átomo, que em grego antigo quer dizer 100 partes, ou seja, 100 divisões, é uma coisa que não dá para dividir. Nasceu aí a concepção do que é átomo. Isso aconteceu por volta de 500 a 400 anos antes de Cristo. Mas aí depois vieram outros filósofos na Grécia Antiga que deixaram essa ideia um pouco de lado e ela acabou adormecendo, né? Até que chegou John Dalton, que também começou a investigar como que seria formada a matéria. E ele estudou a ideia de Leucipo. Ele achava que essa ideia era uma ideia que fazia sentido. Então, o que ele fez? Ele começou a estudar do que seria formada a matéria e elaborou uma teoria. A teoria dele dizia que a matéria era formada por átomos que eram como bolas de bilhar. Era uma esfera totalmente maciça, inquebrável e indivisível. Ele fez elaborou essa teoria para explicar como seria os átomos. Uma bola de bilhar como essa aqui, ó, maciça e indivisível. Então ele fez um postulado para poder expressar a sua teoria. O postulado é uma ideia que ela não tem sua verdade científica comprovada. Então ela não era comprovada, mas era como se fosse um senso comum. Ele estudou e fez o seu enunciado e isso foi tomado como verdade por muito tempo. O enunciado dele dizia, por exemplo, primeiro, todo elemento químico é formado por átomos. Ou seja, tudo que existe é formado por átomos, por essas partículas que para ele seriam maciças, como uma bola de bilhar, e inquebrável, como essa. Segundo, essas bolas, o átomo seria indestrutível e imutáveis, ou seja, era uma partícula que era inquebrável e ela não mudava, era imutável, era um permanente, como uma bola de bilhar mesmo, quase inquebrável. 3. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos, ou seja, o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que cada elemento tem um tipo específico de átomo. Por exemplo, um elemento como hidrogênio. Hidrogênio seria uma bolinha maciça assim. Um elemento maior, como carbono, ele achava que era uma bola maciça, só que um pouco maior. E assim por diante. Cada elemento tinha um tipo específico de bola, como se fossem umas bolinhas mesmo, os elementos. 4. Os elementos combinavam-se para formar compostos, ou seja, por exemplo, uma molécula de água, duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Ele achava que se você misturasse os elementos, as bolinhas dos diferentes elementos, elas iriam combinar e formar os compostos. Essa era a ideia dele. 5. Na reação, a massa se conserva. É a lei de Lavoisier, né? Ele achava que a reação nada mais era do que um elemento juntava com outro elemento e formava aquele composto, mas aquele composto não vinha do nada, ele vinha das partículas de cada elemento.
o que Lavoisier disse muito bem, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente pode ver que alguns desses postulados deles não estão totalmente corretos. Por exemplo, todo elemento é formado por átomos. Certo, todo elemento é formado por átomos. Aqui, pessoal, tópico 2 do postulado de Dalton. Os elementos são indestrutíveis e imutáveis. Bom, essa parte aqui a gente já vê que, com o conhecimento que a gente tem hoje, não é totalmente verdade. Por exemplo, com conhecimentos que a gente adquiriu a respeito de radiação, a gente viu que os elementos podem decair e se transformar em outros elementos. Então, essa parte aqui do postulado de Dalton já não se sustenta. 3. Os átomos são idênticos. O que ele queria dizer com isso? Que os átomos de cada elemento são idênticos entre si. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, todos os átomos de hidrogênio iriam ser idênticos. A gente viu também que essa parte aqui já não se sustenta. Por exemplo, o átomo de hidrogênio pode ter massa 1, que é um próton, pode ter massa 2, que é um próton e um nêutron, que é o deutério, e pode ter até massa 3, né, que é o trítium. 4. Os átomos combinam-se formando compostos. Isso a gente compostos que são proporcionais, né? Combinam proporcionalmente para formar compostos. A gente viu que essa parte é verdade, né? A lei de Proust. 5. Na reação, os elementos se conservam. Ele quer dizer que numa reação química, o resultado dessa reação nada mais era do que a soma dos elementos anteriores. Lei de Lavoisier. Só que por ter essas falhas nessa teoria de Dalton, ele não explicava tudo, como o átomo se comportava. Por exemplo, se você pegar uma caneta e esfregar no cabelo e pôr perto de uns pedaços de papel, você vê que a caneta vai atrair o papel, né? Então, essa energia é como uma energia, né? Um magnetismo meio que tem na matéria. Isso, o modelo atômico de Dalton não explicava. Então, com o passar do tempo, as pessoas foram estudando a matéria e foram evoluindo suas ideias e vendo que não explicava totalmente essa versão aqui. Então, nós chegamos no modelo atômico de Joseph John Thomson. Qual foi o modelo atômico que ele chegou? É o modelo conhecido como pudim de passas. Justamente por entender que a matéria continha energia, ele fez esse modelo. Segundo ele, o átomo era uma esfera, ele ainda achava que era assim, uma esfera maciça com uma parte, essa parte dele era gelatinosa e positiva, tinha energia positiva. Dentro dessa esfera tinha pequenas partículas muito pequenas que carregavam energia negativa. Ficou conhecido como pudim de passas, né? Parece com um pudim e as partículas que eram carregadas de energia eram as passas. Como que ele chegou nessa conclusão? Ele estudou, ele começou a estudar esse equipamento que ficou conhecido como ampola de Crookes. E Crookes era um cientista que estudava a matéria também. O que ele fez? Ele pegou um tubo, e dentro desse tubo ele colocou gás rarefeito, gás sob baixa pressão, e revestiu esse tubo com sulfato de zinco. Aqui, só uma partezinha aqui que era sulfato de zinco, e ele colocou uma fonte de alta tensão, uma fonte de energia nesse tubo. Então ele percebeu que quando ele ligava essa fonte de alta tensão, saía tipo um raio, que ele explicou que era um raio, mas na verdade não era, da parte negativa e deixava essa parte aqui luminosa, tipo que acendia o sulfato de zinco. Então ele fez uma teoria como essa fonte como se fosse um raio que saísse daqui
e iluminasse essa parte do sulfato de zinco. Passava por toda a parte que tinha o gás aqui dentro e iluminava. Como essa parte saía do cátodo, ele chamou isso aqui de raio catódico. Ele achava que a energia vinha por uma parte aqui, quando chegava no cátodo, ela disparava um raio e iluminava o zinco. Ele chamou essa parte de raio catódico, o Crookes. Então, ele começou a estudar esse raio catódico e ele fez várias experiências, né, para poder entender melhor como que estava acontecendo isso. A primeira experiência que ele fez foi colocar uma barreira aqui na frente desse raio. Só que ele percebeu que o raio ele continuava iluminando o sulfato de zinco, só que nessa parte aqui fazia tipo uma sombra. Essa parte não era iluminada. Então ele fez tipo um enunciado também, como o John Dalton falou. O raio catódico ele se move em linha reta, porque ele sai daqui, na parte que ele encontra essa parte física, ele não ilumina. Então a primeira experiência que ele fez foi essa. Depois ele fez outro tipo de experiência. Ele colocou um material aqui que funcionava mais ou menos como um catavento. Tinha umas paletas aqui. E quando ele ligava a fonte de alta tensão, essas paletas aqui elas se moviam. Então, diante dessa experiência, ele chegou à conclusão que esses raios catódicos, eles tinham massa. Eles vinham, se chocavam contra as paletas giravam. Então, ele fez esse enunciado. Os raios catódicos possuem massa. O terceiro experimento que ele fez, ele colocou uma fonte, colocou aqui um polo positivo e um negativo. Colocou aqui um polo positivo e um negativo aqui. Quando ele ligou a fonte de alta tensão, ele percebeu que os raios eram atraídos para o polo positivo. Então ele chegou à conclusão que os raios catódicos eram negativos, era energia negativa. Aí o Thomson, aproveitando dessa experiência, começou a estudar também esse equipamento. E o que ele percebeu? O Thomson, ele percebeu que quando ele fazia isso, com qualquer gás que fosse, qualquer material, ele começou a fazer essa experiência com vários tipos de materiais, colocando vários tipos de gases aqui, e em todos ele obtinha o mesmo resultado. Os raios catódicos se movem em linha reta, possuem massa e são atraídos pelo polo positivo. Então ele chegou à conclusão de que esses raios catódicos, eles são negativos e estão presentes em toda a matéria, em todo tipo de matéria. Então, ele pensando, ele disse, o átomo, todo tipo de matéria deve ter nela contida energia negativa. Por isso que ele adaptou o modelo do Dalton para uma esfera, só que colocou as partículas carregadas eletricamente. Aí ele chegou à conclusão que é uma esfera que tem massa positiva, só que dentro dela tem essas pequenas partículas de energia negativa. E o que acontece aqui no equipamento nada mais é do que o raio atravessa os átomos do gás que está aqui e arranca essa energia negativa. Por isso que essa energia negativa é fluida para cá. Isso explicaria também a experiência do pincel no cabelo, né? A gente fricciona aqui e a gente arranca, segundo a teoria do Thomson, a gente arranca essa energia negativa que tem na matéria e ela que atrai o papel. Esse é um modelo também que não explicou explica como é de fato o átomo. Hoje a gente tem outros modelos que explicam muito melhor, que é o modelo de órbitas planetárias, que é o modelo que tem o núcleo com as órbitas. Os elétrons, na verdade, eles não estão no núcleo, eles circulam, né? Mas esse também é um modelo ilustrativo, ele não é um modelo que é totalmente verdadeiro, é só o mais próximo que a gente tem de mostrar como é um átomo. Só que aí esse assunto dessas outras teorias atômicas é assunto para outra aula. A gente queria realmente dar um pontapé inicial na teoria dos modelos atômicos e explicar como é que a gente chegou na percepção que a gente tem hoje do átomo, né? Primeiramente foi a molecular, evoluiu para passas, e depois a gente vai ver que
teve outros modelos até chegar no modelo que a gente tem hoje, o modelo planetário do Rutherford, que não é o que a gente tem hoje, mas que é o próximo, da próxima aula, depois desse. Muito obrigado.